Senhor presidente Fernando Bezerra, existe uma grande preocupação na sociedade e eu, como senador da República, me associo a essa preocupação em relação a uma pauta conservadora sendo construída nesse Congresso Nacional, em especial pela Câmara dos Deputados. Toda semana é uma surpresa. Só que, senhor presidente, dessa vez, o presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, ao meu ver, passou de todos os limites. Querer bater no peito e dizer que vai votar esse projeto de regulamentação da terceirização significa, na verdade, nós estamos discutindo direitos conquistados pelos trabalhadores sobre o governo de Getúlio Vargas. Querem driblar a CLT. Projeto de Lei 4.330, de 2004, de autoria do deputado federal Sandro Mabel, legaliza a contratação de prestadoras de serviço para executarem atividades fim em uma empresa e livra a empresa de qualquer responsabilidade pelos funcionários da prestadora. Hoje, senhor presidente, a Justiça do Trabalho limita a terceirização às atividades meio da empresa e exige que a empresa arque com os encargos trabalhistas dos funcionários da terceirizada, caso essa dê um calote em seus funcionários. Ou seja, o que o projeto faz é criar uma via paralela à CLT. De uma hora para outra, uma empresa, para fugir de impostos e tributos, pode optar por contratar exclusivamente pelo mecanismo de terceirização. Estudo do DIEESE, em parceria com a Central Única dos Trabalhadores, registra que, em média, um trabalhador terceirizado trabalha 3 horas a mais por semana e ganha 27% menos que o empregado direto. No setor elétrico, por exemplo, a taxa de mortalidade de um funcionário de uma prestadora é 3 vezes superior ao de um trabalhador de uma empresa contratante. Senhor presidente, eu começo a escutar argumentos de empresários e de setores desse parlamento que começam a dizer que o problema da competitividade das empresas brasileiras é o alto custo do trabalho. Foi que nós tivemos no governo do presidente Lula e da presidente Dilma reajustes de salário mínimo, reajuste do salário do trabalhador, que está fazendo as nossas empresas perderem competitividade. Isso é balela. Na verdade, o que atrapalhou a competitividade das nossas empresas, um dos motivos, e o maior dos motivos, foi a questão do câmbio. O nosso real estava muito valorizado, isso dificultava as nossas exportações e nós não tínhamos condições de concorrer também com os importados que chegavam aqui no Brasil. A questão do câmbio começa a ser resolvida com a desvalorização do real frente ao dólar. Agora, colocar sinceramente, dizer que o problema da competitividade brasileira está relacionada ao alto custo do trabalho, ao salário do trabalhador brasileiro, e falar em precarização, porque o resultado da regulamentação dessa terceirização é precarização das relações trabalhistas. Eu quero dizer que nós vamos resistir. Resistir nas ruas, resistir nesse Senado Federal, na Câmara dos Deputados, porque, volto a dizer, Eduardo Cunha pode ser presidente da Câmara dos Deputados, mas não vai rasgar a nossa Constituição, não vai mexer em direitos conquistados com muita luta pelos trabalhadores desde a época do governo de Getúlio Vargas. Senhor presidente, eu tenho falado aqui muito sobre o ajuste, e nós temos dito sobre esse tema que é preciso alguma medida por parte do governo para que os ricos contribuam com esse ajuste, com esse reequilíbrio fiscal. Nós temos uma legislação, nós temos uma tributação das mais regressivas do mundo. Eu quero aqui trazer alguns dados aos senhores. Os 10% mais pobres do Brasil gastam 32,8% dos seus rendimentos com impostos. Os 10% mais ricos contribuem com 22,7% da sua renda. Todo mundo sabe que quem paga muito imposto nesse país são os mais pobres, os trabalhadores assalariados.
Um trabalhador assalariado paga até 27,5% de imposto de renda. Ganhando 4 mil e poucos reais, 27,5% de imposto de renda. Pois bem, todo mundo sabe, um executivo de uma grande empresa, ele não paga esse imposto de renda, porque ele é pessoa jurídica. Paga no máximo 15%. Nós temos ainda uma outra anomalia. No Brasil, um dos poucos países do mundo em que há isenção de tributos para distribuição de lucros e dividendos. Então é muito comum que um sócio de uma empresa receba um salário muito pequeno e ele receba lucro. Quanto é que ele paga? Ele paga zero. Volto a trazer outro dado aqui. Nós temos 49% da nossa carga tributária vindo de impostos indiretos, ou seja, sobre o consumo de bens e serviços, 49,73%. Na OCDE, esses impostos indiretos respondem por apenas 30% da carga tributária. Agora, sobre renda e patrimônio, vejam bem, nós só temos 17,8% da nossa arrecadação é de tributação sobre renda e patrimônio. Sabe quanto é na OCDE? Eu estou falando aqui de Alemanha, vou citar os dados dos países aqui, algo em torno de 70%, 75%. Então nós somos um país que não, na verdade, não tributa a renda e o patrimônio. Lá na OCDE, em relação ao imposto de renda, a alíquota máxima é de 42,5%. A nossa aqui é de apenas 27,5%. Entre os países do G20, nós somos o terceiro em tributação regressiva, que menos taxa os mais ricos. E a gente está vendo que esse debate está ganhando o mundo. Nos Estados Unidos, em 2015, uma proposta do Obama prevê a elevação da alíquota de imposto de renda de 23,8% para 28% para casais que ganham acima de $500 mil anuais. Outra proposta do governo Obama é estabelecer uma nova taxa para os bancos com ativos acima de 50 bilhões. Na França, em 2013, Hollande propôs uma taxa de 75% sobre as rendas anuais superiores a €1 milhão. A Itália impôs, em 2013, uma taxa extra de 5% sobre as rendas superiores a €90 mil e de mais de 10% acima de €150 mil, além de um aumento de imposto sobre aplicações financeiras para 20%. Pois bem, o que nós queremos nessa discussão do ajuste do reequilíbrio fiscal, e falamos em todas as reuniões com membros do governo, é que o governo escolha, tem um conjunto de propostas. Qual seria melhor para ele? O imposto sobre grandes fortunas. Há 15 dias atrás, o economista Micaí, ex-secretário de Fazenda no município de São Paulo, apresentou numa entrevista um estudo em que ele previa uma arrecadação com imposto de grandes fortunas de algo de R$100 bilhões. Nós temos o imposto territorial rural, que é muito baixo. Nós temos impostos sobre herança. Você sabe aqui, eu estou falando da Alemanha, não estou falando de nenhum país socialista. Na Alemanha, o imposto sobre herança e transmissão de capital é de 40%. Sabe qual é a média aqui no Brasil? 2% a 4%. Muito pouco. Mas se o governo não quiser entrar por esse caminho da herança, da tributação do crédito de fortuna, tem outros. Basta reverter medidas regressivas tomadas no período do governo Fernando Henrique Cardoso. Porque é preciso que se saiba, no final de 1995 teve um pacote que, na verdade, transformou a nossa tributação, que já era muito injusta, em mais injusta ainda. O que fez o governo Fernando Henrique Cardoso? Primeiro, isenção de tributos para a distribuição de lucros e dividendos. Sabe quanto é esse imposto na Alemanha? 41%. Sabe quanto é na Itália? 36%. Sabe quanto é nos Estados Unidos? 31%. Essa isenção de lucros e dividendos, sejam para brasileiros ou para estrangeiros, para remessa exterior também.
Antes dessa mudança, a alíquota era de 15%. Diante dessa medida, passou a ser comum que os sócios ou proprietários de empresas declarem o recebimento de baixíssimo prolabore salário no imposto de renda e elevados valores a título de lucros e dividendos. Assim, os sócios e proprietários pagarão muito pouco ou não pagarão imposto de renda, já que esse incidirá apenas sobre o prolabore declarado. Essa prática permitida pela legislação dá tratamento tributário desigual e injusto a contribuintes. Essa foi uma medida tomada por Fernando Henrique, mas teve outras. A tributação de lucro de empresas. O imposto de renda de pessoa jurídica era 25%, caiu para 15% naquele período. Tinha uma tabela progressiva que também foi extinta. A instituição de modalidade dos juros sobre capital próprio, um artifício utilizado para reduzir a base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre lucro líquido. Naquele período também do governo Fernando Henrique Cardoso, tinha uma alíquota de imposto de renda de 35%. Eles retiraram essa alíquota de 35%, o que acaba agravando essa distorção, em que um trabalhador, um assalariado que recebe R$4.000, paga 27,5%, e o caso que eu citei aqui, de quem é pessoa jurídica, paga 15%. Ou seja, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, eu concluo dizendo que aqui é uma grande cesta de possibilidades para o governo federal em relação ao ajuste fiscal, ao reequilíbrio fiscal. Nós do PT, e essa é a posição do Diretório Nacional do Partido, vamos continuar lutando pela taxação das grandes fortunas ou para a escolha de uma outra medida nessa cesta de projetos para que transforme a tributação brasileira em algo mais progressivo e algo mais justo. Muito obrigado, senhor presidente.